Bem, mais uma vez eu estou aqui para responder uma pessoa que eu já respondi anteriormente, uma pessoa para a qual eu tinha respeito, né, pelo trabalho que ele fazia, que é o Fábio Sabino. Só que de uns tempos para cá, o Sabino desmiolou da cabeça. Tá apelando para xingamento, para ofensa, né? Palavra de baixo calão nos vídeos dele, os próprios títulos dos vídeos dele, né? Escrevendo coisa que não condiz com a matéria do estudo dele, né? Que é teologia, segundo ele faz teologia. E recentemente ele fez um vídeo, e esse vídeo eu vou responder aqui para ele, né? Porque no próprio vídeo dele faz algumas perguntas e ele pede resposta para essas perguntas e eu vou responder. E o vídeo dele vai estar aqui na descrição. Então eu peço primeiro que vocês vão lá, vejam o vídeo dele, dá um pause nesse vídeo meu aqui, vão lá, assistam o vídeo dele, depois retorne aqui e vejam as respostas. Porque lá ele faz as perguntas e aqui eu vou dar as respostas, né? Mas de qualquer forma, se você for lá, você vai estar dando views pro vídeo dele. Então não esqueça de negativar também depois de ver. Então ele faz algumas perguntas. Vamos lá. Uma pergunta que ele faz. Eu anotei aqui, porque para mim não me perder no raciocínio. Novamente eu anotei aqui, então eu vou ler. Qual foi o pecado dos anjos? Sabino pergunta. Então as perguntas do Sabino, não sei se são perguntas retóricas. Pelo vídeo parece que não são, porque ele faz a pergunta e leva a sério a pergunta que ele faz. Mas são perguntas, qualquer criancinha católica ali de catequese ali, de crisma, né? Qualquer adolescente sabe as respostas. As perguntas meio bobas, mas mesmo assim eu vou responder. Qual o pecado dos anjos? O pecado dos anjos foi seguirem Satanás, que pecou por primeiro, mentindo a Eva e blasfemando contra Deus. Segundo ali, eu coloquei algumas passagens bíblicas, segundo Apocalipse 12, versículo 9, e Gênesis 3, versículo 14. Dá para vocês entenderem isso aqui que eu estou falando. Então, qual foi o pecado dos anjos? O pecado dos anjos que seguiram Satanás, a Bíblia não especifica. O que a Bíblia especifica é que eles seguiram Satanás. Satanás os arrastou. Então, se eles seguiram Satanás, quer dizer que eles pecaram. Qual foi o pecado? Não sabemos. Nós sabemos o pecado de Satanás e nós sabemos que alguns anjos o seguiram. Então, provavelmente foi o mesmo pecado de Satanás, que a gente vai ver aqui qual foi. Adão e Eva pecaram por conta da fraqueza da carne e da ignorância. Adão e Eva pecaram por quê? Porque eles tinham a fraqueza da carne e eles eram ignorantes no momento que pecaram. Então, por conta disso, eles estavam suscetíveis ao ataque de Satanás, à influência de Satanás. Mas Satanás pecou por incredulidade. Então esse foi o pecado de Satanás. O pecado da incredulidade. Não incredulidade na existência de Deus, né? Então não é o fato de não crer que Deus existe, mas a incredulidade na bondade e na misericórdia divina. Por isso não se arrependeu e não pediu perdão. Então a incredulidade dele não era incredulidade se Deus existia ou não. Era a incredulidade se Deus era bondoso e misericordioso ou não. Esse foi o pecado de Satanás. Não incredulidade na existência de Deus, mas na bondade e na misericórdia de Deus. Esse foi o pecado de Satanás. O pecado dos anjos é o mesmo pecado de Satanás. A gente vê lá em Gênesis 3, versículo 4 e 5. Isso. Além de não crer na bondade de Deus, Satanás tentou fazer com que a mulher também não cresce. Aí outra pergunta do Sabino.
Deus perdoa a criatura quando erra ou peca? Perdoa aqueles que se arrependem e que se contraem e se abrem para o perdão. Então, tem esse critério. Para Deus poder perdoar, você tem que se arrepender, se contrair e se abrir para o perdão, querer receber o perdão de Deus. Não tem como dar o perdão para uma pessoa que não quer o perdão. Você vai chegar para uma pessoa e falar, eu te perdoo da falta que você teve comigo. A pessoa vai falar, não preciso do seu perdão, não quero o seu perdão, não acho que seu perdão tem importância para mim. Você me perdoando ou não vai fazer a menor diferença para mim. Não tem como perdoar uma pessoa dessa? E essa condição que eu estou falando está lá em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9. Deixa claro que o critério é se reconhecemos os nossos pecados. Deus aí está fiel e justo para nos perdoar. Então ele tem um se. Nessa passagem aqui deixou claro, tem um se, um porém, para Deus nos perdoar. Qual pecado Deus não perdoa? E outra pergunta dele, o que leva Deus a não perdoar? Deus não perdoa o pecado contra o Espírito Santo. Está lá, bem claro. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Pecado que Deus não perdoa, imperdoável, pecado contra o Espírito Santo. Mas Deus não é todo misericórdia e bondade? Como que Ele não perdoa? Aí eu vou usar São Tomás de Aquino para explicar isso. Então, eu vou usar São Tomás de Aquino e o que São Tomás de Aquino entendia como sendo o pecado contra o Espírito Santo, para a gente entender esse pecado. Então, segundo São Tomás de Aquino, todas as 3 pessoas da Trindade têm os mesmos atributos. Então, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o que um é, o outro é, todos têm o mesmo atributo. Mas por apropriação, percebemos nas Escrituras que Deus Pai é representado pela figura do Todo-Poderoso. E o pecado contra ele seria o pecado da fraqueza. Da mesma forma, Deus Filho nos é apresentado como palavra de sabedoria. E o pecado contra ele seria o pecado da ignorância. Então, o pecado da fraqueza, aquela velha história de que a carne é fraca, o espírito é forte. Então, o pecado da fraqueza é você deixar, você submeter o espírito à carne. Esse é o pecado da fraqueza. É quando a carne subjuga o espírito, a sua alma. Então você realiza prazeres, paixões carnais, mesmo sabendo que aquilo vai prejudicar a sua alma. Esse é o pecado da fraqueza. E o pecado da ignorância é o pecado de você não correr atrás, não procurar saber sobre Deus, não estudar, não aprender, não estar aberto para ouvir, não dedicar o seu tempo para ouvir sobre Deus. Esse é o pecado da ignorância. Então não tem muito o que explicar. Ignorância é ignorância. Já o Espírito Santo é conhecido como o amor nas Sagradas Escrituras. Pecar contra o Espírito Santo é não crer no amor de Deus, não crer em sua misericórdia. É o mesmo pecado que cometeu Satanás. Dessa forma, o pecado contra o Espírito Santo fecha as portas para o amor e a misericórdia divina. Então, a fraqueza da carne e a ignorância vencível podem ser purgadas. A ignorância é vencível, aqueles casos que eu mencionei, da pessoa que não recebeu os ensinamentos. Isso é um caso de ignorância vencível. A pessoa que não recebeu os ensinamentos, ela é ignorante porque não recebeu os ensinamentos. Mas tem a ignorância invencível, que é aquela pessoa que recebeu os ensinamentos, está sabendo que aquilo é verdade,
não tem como contestar aquilo. E mesmo assim não aceita. Se você pega, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos. Você pega um exemplo, um milagre. Você pega um milagre milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. Aquilo é um milagre. Não tem como negar. É inexplicável. A pessoa está vendo. Está ali para você ver. Pega os milagres eucarísticos de Lanciano, por exemplo. É um milagre, não tem como explicar aquilo. O próprio Padre Pio, que realizava milagres ainda quando estava vivo. As pessoas estudavam Padre Pio. Não tem como explicar. Então a pessoa que vê acontecendo, né, um milagre, e mesmo assim diz que Deus não existe, não aceita que aquilo lá vem de Deus, é um caso de ignorância invencível, né? Que de certa forma não deixa de ser também incredulidade, o pecado da incredulidade. Então a fraqueza da carne e a ignorância vencível podem ser purgadas, podem ser vencidos. Tem como consertar esse pecado, né? Fraqueza da carne tem como consertar. Tem como você submeter a sua carne ao seu espírito. Tem como fazer isso. Ignorância vencível também. Tem como vencer. Agora, a ignorância invencível, que é o pecado da incredulidade, não tem como vencer. Quem não crê no perdão, não pede perdão. Sendo assim, não recebe o perdão. Se eu não creio que a pessoa tem, né, condições de me perdoar, eu não vou querer o perdão dela, eu não vou aceitar o perdão dela, e aquele perdão, mesmo se ela der, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Então, Sabino colocou um texto lá. Eu não achei em nenhuma Bíblia aquela versão que ele colocou o texto lá. Eu costumo usar a versão católica da Bíblia Ave Maria. A versão está diferente. Mas ele põe um texto lá de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Né, que fala o seguinte: Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Eu copiei esse texto diretamente do que ele colocou lá. Não achei essa versão, mas eu copiei do que ele colocou. Então ele pede para explicar algumas coisas aqui, como por exemplo, os entregou. O que a Bíblia quer dizer com isso? Os entregou. Segundo Sabino, toda e qualquer coisa que é entregue a alguém, ou seja, a uma pessoa. Isso, o raciocínio lógico dele. Não se pode entregar algo a nenhum destinatário que não seja uma pessoa. Mas é errado. Por exemplo, uma autoridade policial entrega um criminoso à justiça, para que a justiça faça cumprir-se a lei. Um carteiro entrega uma correspondência a um endereço. Tanto a justiça quanto o endereço não são pessoas. Da mesma forma, podemos usar uma infinitude de exemplos como esses. Então, já começa da premissa errada. Tudo que é entregue a alguém, a uma pessoa. É errado. Eu posso entregar algo a uma coisa. Não necessariamente a uma pessoa. Então, o raciocínio dele já é um raciocínio infantil, um raciocínio errado. Não sei como. Mas enfim. Aí ele fala assim para explicar também esse termo aqui, ficando reservados para o juízo. E ele pergunta, para o juízo, qual juízo? O Sabino pergunta a qual juízo o texto se refere. Ele faz essas duas perguntas nesse texto aqui. Ele diz que tem outras. Se você quiser fazer outras, Sabino, você faz aí, eu respondo. Então, para essa pergunta, para qual juízo, a gente encontra lá em Judas, né, versículo 6.
que fala que esse juízo é o julgamento do grande dia. E Apocalipse 20, versículo 10, né? Que fala que o demônio sedutor delas foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Esse é o juízo. Esse é o grande dia. Dia do julgamento final. Não sei qual dúvida que tem nisso. Coisa tão lógica. Então é isso. O vídeo já está ficando longo. Eu não queria que passasse de 15 minutos. Mas só para encerrar, eu vou encerrar aqui parafraseando o próprio Sabino no final do vídeo dele. Então eu vou parafrasear ele. Vai parecer que eu estou ofendendo ele, mas eu só estou usando as palavras que ele mesmo usou. Então, somente um burro, um alienado, um demente, um idiota e um nó cego daria credibilidade ao que Sabino disse nesse vídeo. Então, é isso. Espero ter respondido. Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloca aqui no comentário aqui embaixo, depois eu respondo. E até a próxima.